Olha, começou de novo. Nós estamos aqui com o Jonathan, na sua segunda sessão, e ele veio com um diagnóstico de toque, e ele tinha alguns comportamentos que realmente pareciam e parecem isso. Como, por exemplo... Mão esquerda. Fazer o quê? Explica para mim novamente. Eu precisava fazer algo com a minha mão direita, porque associo minha mão esquerda a alguma doença, essa doença relativa à minha família, às pessoas que eu tenho afeto. Então, toda vez que eu pensava em uma doença, eu tinha que fazer alguma coisa com a minha mão direita, pegar em alguma coisa, mas tudo relacionado à mão direita, para eu poder ter um conforto mental e me aliviar dessa situação. E isso te prejudicava em algumas funções. Por exemplo, prejudicava você no teu trabalho. Vamos supor, você teria que digitar, não digitava normal, é isso? Não, no meu trabalho eu tenho o meu teclado, então toda tecla que tinha associação à letra A, o nome da minha família, eu não conseguia teclar com a mão esquerda porque associava alguma doença, alguma coisa. Então, praticamente, eu teclava somente com a mão direita. Muito bem. E essa semana? Mudou alguma coisa? Depois da primeira sessão, isso desde da noite que eu fiz a sessão, essa associação de esquerda-direita, a esquerda, principalmente, relacionada à doença, acabou aliviando bastante, assim, quase a ponto de 100%. Certo. Quase a ponto de 100%. Então eu consigo, a minha semana de trabalho, eu consegui sentar, teclar com a mão esquerda, mão direita, letras que começam, que relacionam o nome da minha família, tranquilo, sem problemas, até vem alguns pensamentos na cabeça, né, relacionando, como era de costume, mas estou conseguindo driblar isso bem, digamos, até fácil, tá? Bem mais leve esse peso. Eu consigo sentar, consigo ficar olhando para o meu pé esquerdo. Antes você não conseguia fazer isso? Não consegui, de jeito nenhum. Consigo pegar na minha esposa. Certo. Você também tinha também, por conta desse comportamento seu, você tinha algumas dores também, tipo torcicolos e tal. Várias. Tinha várias dores, principalmente no pé, porque eu tinha que fazer vários movimentos com o pé direito, relacionando, né, repetitivos, né? Exatamente, repetitivo, assim, com o pescoço, né, a mão também. Então, isso parou ou de vez em quando ainda acontece? Depois da primeira sessão, isso parou 100%. Parou 100%? Completamente, não tenho... digamos que eu não tive nenhuma crise. Entendi. Né, da parte direita do corpo. Então não vai ter mais crise, porque uma vez que você resolveu o problema, no núcleo, na origem, isso já modificou o padrão de comportamento. Você não encontra mais um motivo para fazer isso. Sim. Você não encontra dentro de você mais um motivo que estabelece você ter que fazer, forçadamente ter que fazer isso. Você não consegue mais repetir isso, porque isso você não encontra mais dentro de você. Parece que foi resolvido ou extraído ou modificado, seja lá como queira dizer, certo? Espero. Por uma sessão. Então, eu sei que você, por tudo que você passou até hoje, ainda você acumula dentro de você uma certa ansiedade ainda, sim, porque você tem até preocupação que isso retorne. Exato. E você não gostaria que retornasse. Exato. Claro, então você precisa fazer as sessões que se seguem, são mais duas, para você primeiro estabilizar o problema e resolver todos, e por último, para você definitivamente perceber que não há mais como voltar para trás e alcançar aquilo que você não conseguirá mais alcançar porque não está mais dentro de você. Porque é uma questão a questão tua motora é no cérebro, que é o cérebro quem define o comportamento do corpo. É definido pelo cérebro. É definido pelo cérebro. Não são os olhos que mandam nas mãos. E nem as mãos que mandam nos olhos. É o cérebro que manda nos olhos e manda nas mãos. Se ele tiver algum desconforto, ele faz com que a mão faça ou não faça, mexa ou não mexa, ou trema ou não trema, tenha tremores, disfunção, dislexia, como por exemplo na parte de Parkinson, que o cérebro não consegue
segurar a mão e fica tremendo direto. Mal de Parkinson. Sim. E alguns tipos de esquizofrenia e outros tipos de distúrbios que faz com que a pessoa perca o movimento. Uma vez que ela tem um AVC, ela perde o movimento da parte do corpo. Mão, braço, perna, parte lateral do corpo. Porque o cérebro não consegue emitir um sinal positivo para aquela parte do corpo. E como você tem um cérebro perfeito, saudável, certo? Mas se instalou dentro de você essa situação, que nós estamos trabalhando isso para desinstalar, para que você não tenha mais isso dentro de você, que você seja aquele garotão jovem, normal, que você nasceu bem, saudável e normal. Né, Paula? Porque não nasceu menino, a Paula está emocionada, viu, pessoal? Ei, Robert, quando você ver esse vídeo novamente, você vai ficar até emocionado também, porque a Paula está emocionada. Hein, Paula? Fala aí, Paula. A Paula acompanhou toda a minha situação. Você está emocionada, né, Paula? Porque você percebe que você quase não acreditava que isso fosse possível, de... Eu não contava mais ver o sofrimento do Jonathan, né? Entendo. Acompanhei por muito tempo, né? Uhum. E eu não sabia que já tinha atingido o nível que estava, então... Agora eu vendo essa melhora, assim, eu me emociono mesmo, fico muito feliz. O que eu mais quero é ver ele bem, assim. E eu não vi a hora, eu torci a semana inteira para que chegasse logo hoje, pra gente estar aqui. Ah, é? Eu mesmo não acreditava, doutor. Antes de chegar até aqui, até o doutor como... Mesmo fazendo a sessão, você não acreditava. Durante a sessão, até se fala, não é possível, não vai? Antes de eu chegar aqui, até o doutor perguntou se você crê, né, nisso. E assim, eu falei que não, porque é uma coisa que eu estava lutando contra isso faz muito tempo mesmo. E assim, eu cheguei num limite que eu pensei, não consigo. Já tentei várias situações. Tem até a palavra que se fala às vezes, para isso não tem cura. Exato. É um termo popular, né? A gente ouviu isso, né? Ouviu isso? Eu pensava em aliviar, assim, por último eu pensava, eu tenho que aliviar esse meu comportamento para eu sofrer menos, dar uma aliviada. Isso eu tenho que fazer, mas curar totalmente, não ter esses pensamentos, eu achei que era totalmente impossível, não vou ter isso. Então eu cheguei aqui, não acreditava muito. Depois da sessão, depois que eu saí da poltrona ali, eu já me senti bem mais leve. Isso E estranho também. Totalmente. É que é uma situação que faz tempo que eu não sentia. Certo. Muito tempo, né? Anos talvez. Sim. Que eu não sentia assim, isso. E não é questão do relaxamento, assim, eu senti um peso que me incomodava bastante, que eu tinha que fazer alguma coisa com o meu corpo ali para poder ficar tranquilo. Uhum. Né? Só que isso era por minutos, assim, depois de uma outra situação. E depois que eu saí daqui, eu cheguei até em casa, porque 40 minutos passando para comer ainda. Eu ia perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tive essa situação. Aí no dia seguinte, né, Jonathan, quando você chegou do trabalho, te perguntei daí, Jonathan, como tá? Jonathan, olha, até por enquanto tá tudo bem. Eu falei, não é por enquanto. Eu tinha certeza que seria para sempre. Eu falei, não vai ser por enquanto. Então, assim, deu uma boa melhorada. Os pensamentos negativos ainda vêm na minha cabeça bastante, principalmente quando eu vou dormir, né, assim como quando eu assisto alguma coisa que eu não acho bom, mas tá bem mais leve. Eu tô conseguindo repensar essa situação e pensar que não associa com outra coisa, com a minha família, por exemplo. Na hora eu penso, não associa, e eu acabo saindo disso até tranquilo e acabo esquecendo minutos depois, algumas vezes segundos depois, acabo esquecendo e pronto. E fica um tempo sem, coisa que não acontecia. Depois vem outra situação, vem na minha cabeça e de novo vem o pensamento, aquela imagem, né, associando com uma imagem da minha família, que se viesse isso na minha cabeça, se eu pensasse juntos, isso, eu seria o motivo disso acontecer, ia acontecer. E agora eu estou conseguindo desassociar. Vem imagem ruim, vem imagem da família, Paula, né? Vai ser neutraliza. Na hora eu falo, não, mas não tem,
não tem nada a ver. Eu tô conseguindo fazer isso, coisa que eu não consegui de jeito, Entendi. de jeito nenhum. Eu até falava, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? A doença lá não tem nada a ver, não é só porque eu estou misturando isso na minha cabeça que vai acontecer. E não conseguia. Aí eu pensava assim, e eu tinha que fazer alguma coisa com o meu pé direito, minha mão direito, para poder se livrar, ter o conforto. Hoje, bloqueou nessa parte do pensamento. Eu não chego nem a pensar que eu tenho que fazer alguma coisa. Não faz mais nada? Você não tem feito mais nenhum movimento ou algum se faz? Eu não fiz nenhum movimento. Você não... Se você fosse somar quantos movimentos você estava fazendo, seria mais ou menos em torno de quantos? Chuta. Difícil, doutor. Eu fazia Mas fala, cada minuto, chuta, cada segundo. Fala. Não. Quantas vezes não? Movimentos diferentes, não estou falando repetidos. Diferentes? Pô, mais de 30. Mais de 30 movimentos, gestos diferentes. Acho que mais, doutor. Mais de 30 movimentos diferentes para poder tentar se livrar daquilo e não se livrava. Exatamente. Ou era com a cabeça, ou era com o pé, era com a mão. Ou era com o pensamento, ou era com o gesto, ou era com... Era psicológico e comportamental. Tem que tocar em um objeto. Tem que tocar num objeto, fazer alguma coisa. Exatamente. E isso não repetiu mais. Não. O que aconteceu foi... como fazia muito tempo que eu tinha isso, não chega a ser espasmo. Eu acho que meu corpo estava acostumado a fazer. Então. Entendi. Então, aconteceu uma situação, eu via um pensamento, eu já começava... né? E não na hora de pensar, por que eu estou fazendo isso? É porque o corpo estava acostumado, mas o meu psicológico já não quer fazer mais. Muito bem, então você e a Paula considera que a primeira sessão foi o quê? A primeira sessão foi... Qual é a palavra que define? Foi... ótimo. Acho que foi bem. Teve sucesso a primeira sessão? Teve bastante. Teve resultados? Teve resultados. Resultados profundos. Teve, doutor. Que nenhum medicamento e nem outra pessoa e nada poderia mudar isso. Eu fiz sessão com psicólogo. Né? Fiz 2 sessões com psicólogo. Né? E em casa também, né, doutor? Eu sempre falava, Jonathan, tenta por favor, não fazer tenta. Ele falava, não consigo. Eu vou tentar, mas eu não consigo. E daí ele tentava e acho que dava mais sofrimento ainda, né, Jonathan? Não, sim. Quando acontecia tal situação, e eu pensava, não, isso não tem nada a ver, não vou fazer, e a Paula comentava comigo, falava para mim, Jonathan, não faça, aí acionava uma outra coisa que era a ansiedade. Certo. Acionava a ansiedade. Então, além de eu ter que fazer, a minha ansiedade... Também. É pior até. Agora, essa ansiedade que você tinha antes, que era nível 10, vamos supor, hoje está em nível quanto? A ansiedade está em nível 5. 5, vamos supor. Certo. Também por uma expectativa, inclusive sua, de que possa voltar. Exato. Tem mais isso, tem aquele medo ainda. De tanto foi que repetiu isso? Sim. Por quantos anos você estava passando por isso? Por quantos anos? Mais de... Quantos? Mais uns 15, 20 anos. 15 a 20 anos fazendo isso. Certeza. E de repente parou de fazer, então é difícil até de acreditar que não volte. Exatamente. Dá a impressão que vai voltar. Exato. Não, dá a impressão que vai voltar. E vai voltar rápido. E vai voltar rápido. Vai voltar no próximo... Na próxima situação. Agora, passei por uma situação, não consegui colocar na minha cabeça que não associa e tal. Mas vai voltar. Mas espera aí, eu não passei por outra situação, outra imagem, por exemplo. Eu não vi outra imagem que aquela, eu sei que era mais forte para mim. Então aquela vai ter ainda, talvez aquela não vou passar tranquilo. Mas não está acontecendo isso. Não aconteceu. Mudou tudo. Mudou bastante. Muito bem. E vamos continuar trabalhando nessa linha para a gente chegar... Porque foi só uma primeira sessão. Por favor. Agora vamos fazer a segunda, certo? Sim. E depois tem a terceira, para fechar. Certo? Essa questão da ansiedade, de que eu tenho que fazer alguma coisa, ainda permanece. Igual eu falei, então, eu me livrando dessa ansiedade, eu acho que vai estar quase 100%. Vamos trabalhar isso a partir de hoje, ok? Obrigado, então.